Olá, boa noite. Começa mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que debate o agronegócio de segunda a sexta-feira aqui no canal AgroPlus. A você que está conosco, desde já, obrigado pela sua companhia. No programa de hoje, os destaques. A ProSoja Mato Grosso já afirma que a produtividade de soja deve reduzir no estado de Mato Grosso, portanto, por conta da estiagem. As chuvas estão acontecendo, porém, de maneira muito pontual. Vai depender de cada produtor, mas a gente vai fazer uma análise junto com os nossos analistas. Vamos buscar a maior quantidade de informações possíveis a respeito deste assunto, quais são as expectativas também dos nossos analistas a respeito dessa notícia que pode comprometer o bolso do produtor rural e também a capacidade de alimentação brasileira, né? Também nos destaques do programa de hoje a gente fala sobre Estados Unidos e China, que finalmente firmaram um acordo, não tem nada assinado por enquanto, está no fio do bigode, mas eu acho que é até por isso que Donald Trump disse que o acordo foi sobre quase tudo. Vamos tentar entender também o que é esse quase tudo que Trump falou, o que falta no final das contas, já que eles trataram de soja, trataram de terras raras, das temidas tarifas, enfim, vamos analisar a fundo essa informação. Donald Trump não sai daqui, hein? Também no programa de hoje, a gente fala da pecuária brasileira, que se posiciona como um modelo sustentável e está cobrando aí um equilíbrio no plano clima, já que são expectativas altas, são cobranças muito altas no plano clima que muitas vezes o produtor não consegue alcançar, por mais que ele já esteja com boas práticas aí dentro das suas propriedades. Esses e outros assuntos no programa que só está começando. Convido a fazer parte aqui da nossa bancada digital, os nossos analistas que diariamente nos ajudam a entender estes e outros assuntos, né? Seja muito bem-vindo, seu Bianco, analista de negócios. Será que agora com o acordo entre China e Estados Unidos, o cenário mundial vai mudar ou vai continuar o que era antes, seu Bianco? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Jossan, boa noite, doutor Daiane, boa noite a todos que nos assistem. Eu acho que estamos voltando às águas lentas, aquilo que estava lá no ano passado, e acabando com todo esse tarifaço de Donald Trump, que foi, no meu entender, só arrumamos confusão. Então, eu acho que agora estaria tudo voltando praticamente à normalidade. Daiane Kirnev, nossa analista de agronegócio. Lucas Beber, presidente da ProSoja Mato Grosso, afirmou que a estiagem está atrasando o plantio e deve reduzir a produtividade de soja no estado de Mato Grosso. O cenário é esse mesmo? Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Jossan, boa noite, Bianco, boa noite, vocês telespectadores. Jossan, eu acredito que, olha, a gente sempre fala uma coisa, contra fatos não há argumento, né? A gente viu várias previsões do tempo aí falando que tudo iria ficar bem até a segunda quinzena de setembro. Não ocorreu, a gente já está terminando outubro. Então, assim, eu já andei esses últimos dias viajando e passando por boa parte do estado, vendo que não tem produção, ou a produção está muito pequena ainda. Então, esse fato muito provavelmente é real. Esse é o nosso primeiro assunto a ser debatido hoje, inclusive. O programa só está começando e eu faço o convite. Vamos debater o agronegócio? No nosso primeiro assunto de hoje, a estiagem que, segundo a ProSoja Mato Grosso, atrasa o plantio e deve reduzir a produtividade de soja no estado. É um alerta feito pelo presidente da associação, Lucas Beber, que já esteve conosco aqui já diversas vezes. Ele afirmou que a falta de chuvas regulares, é importante esse termo, né, Daiane? Chuvas regulares, porque elas estão acontecendo, porém de forma pontual.
Na semana passada, daí nessa semana também, eu trouxe aqui diversas vezes a previsão de chuva da Pátria Agronegócio, que eu acho que você também gosta bastante das previsões deles, né? E eu vejo também que a quantidade de chuva mais acelerada é agora para essa próxima semana. A gente já está chegando no final de semana, a semana já está acabando, mas enfim, o atraso até agora, né? Não adianta, já tem vários dias que a gente está falando, você bem lembrou, setembro, a gente ficava falando, as chuvas vão começar metade de setembro, ali foi, a gente já está no final de outubro e as chuvas regulares ainda não chegaram. É risco para o produtor rural de diminuir também a janela, né, para cultivo. Daiane. É exatamente isso, Jossan, porque a regularidade das chuvas ela é muito importante nesse momento, né, de plantio. E como a gente sabe que a rentabilidade já está reduzida, então muitas vezes aqueles produtores optam em plantar mesmo sem a regularidade da chuva, que é o que a gente vê muito, porque eles querem aproveitar para plantar também o milho, porque só soja não está sendo suficiente, né, como rentabilidade. Então, alguns produtores têm arriscado, mas o que a gente vê é que as chuvas não estão condizentes com o período, né? Esse período já é um período avançado do ano e, inclusive, do calendário de plantio, e muitas regiões ainda ou estão com a soja muito pequena, bem inicial, ou ainda nem plantaram, porque quase não choveu. A gente tem visto aí muitas regiões, Jossan, com mais de 15 dias sem nenhuma umidade de solo, sem nenhuma chuva agora acontecendo. Então, isso até é uma coisa assim que é um planejamento de cada produtor agora pensar, né, se vale a pena esperar a regularidade para não ter nenhum risco de perda de produtividade. O solo já está úmido, né? Mas ele não tem uma regularidade adequada, então pode comprometer até a quantidade de produção. Eu acredito que sim, principalmente viajando aí pelo estado, a gente viu ali na região de Nova Mutum para frente que poucas áreas plantadas, né? Uma época dessa já deveria estar até grande já quase a soja, e a gente viu poucas áreas plantadas, muitas áreas secas ainda, muita região assim que está com o solo bem sequinho, parecendo que choveu há muito tempo. Ou quando chove também chovendo pouco, ou chove alguma outra vez e fica lá um longo período sem chuva. A gente não tem a chuva que a gente é acostumado a ver aqui no Mato Grosso, né? A gente fala período de chuva, aqui quando chove, chove mesmo, né? E a gente não está vendo isso esse ano ainda, estamos vendo esse atraso. E isso não é só a previsão, né? Isso é o que a gente está sentindo na pele todos os dias. Não temos quase chuva, são poucas. Muito bem. E ainda na notícia, na ProSoja, né, o Lucas Beber ainda fala assim, Sorriso, né, o município de Sorriso, foi um município que teve um plantio mais avançado, já superou mais de 95%, porém, na última semana eles reclamavam que o volume hídrico era insuficiente. Aí que está a chave, né? O volume hídrico, né? E que as plantas estavam sofrendo estresse por calor e falta de chuva. Isso pode reduzir a produtividade, seu Bianco, e impactar nas contas lá no final da safra. Exatamente, Jossan. Isso está impactando e regiões como Lucas do Rio Verde, que é a menina dos olhos, né? Que sempre foi a cidade, assim, a região que mais tem umas chuvas mais certeiras, mesmo no município de Lucas do Rio Verde, você vê bastante plantações que não estão, bastante regiões que não estão plantadas, fazendas que precisam de replantio, e aí cria-se uma dúvida, será que o produtor ele vai replantar? Será que vai plantar com atraso? Porque não é tanto somente o prejuízo na soja, é a produção da segunda safra, que seria do algodão ou seria também do milho. Então, se atrasar o plantio agora, você perde no milho, perde no algodão. Já vi comentários de produtores que não estão conseguindo, que fizeram um plantio pequeno e não estão querendo fazer replantio, principalmente o pessoal do algodão, que iria deixar e iria esperar e plantar o algodão já direto. Porque se ele replantar agora a soja,
atrasaria o algodão e aí o prejuízo até poderia ser até maior. Então, talvez a produtividade, igual o presidente da ProSoja está falando, a produtividade talvez na soja não seja tão boa, mas também talvez não seja um prejuízo muito grande na quantidade. Porém, penso eu que já estamos chegando em época de que os produtores já estão bem pensativos e que têm certeza que prejuízos vão ter. Daiane, vai lá, sua vez. José, quando a gente fala de arriscar dessa forma, né, a gente sabe que o custo de replantio é muito alto. Hoje, uma estimativa, né, um custo de replantio entre semente, dessecagem, combustível, a gente tem um custo médio de 10 sacas por hectare. Então, com certeza, o produtor que tiver que praticar o replantio já estará com o seu rendimento comprometido, porque a lucratividade muitas vezes não chega a esse volume, né? Então, tem que produzir muito bem. E aí, a gente pensando numa segunda safra também, para o algodoeiro já não vale a pena, né? Porque senão ele perderia a janela. Muito bem, o Bianco pontuou. E para quem vai plantar milho, fica também a dúvida. Até porque quem vai plantar milho não vai lá na loja, né, comprar sementes de milho a hora que terminou de colher. Ele já tem que comprar antecipadamente. Então, essas decisões, assim, são bem difíceis de ser tomadas, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, é só não plantar. Mas se ele já negociou o pacote, né? Ele já fez todo o pacote de insumos, muitas vezes um ano antes, né? Ou até mais. Tem uns que são mais antecipados ainda, conseguem bons negócios, já vão antecipando anos à frente. Aí depois você tem um pacote na mão que você tem que cumprir, né? Que você já fez compromissos. E aí tem um clima que muitas vezes não é favorável, porque se estende muito esse período, depois fica muito arriscado plantar o milho, que não tem também grandes chances de chover todo o período necessário. Vamos aos números, Daiane, que o presidente da ProSoja, Lucas Weber, disse que o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, ele já tinha até, porque conforme vai passando o tempo, as chuvas menos regulares, já vai imaginando, já vai calculando que a safra vai ser menor. Então, o IMEA já tinha adotado essa postura aí de estimativa de 66 sacas por hectare, o que é aproximadamente 10% a menos do que no ano passado. O que 66 sacas representam, na sua opinião? Justo, é uma média, né? A gente sabe que tem regiões que hoje já colhem 80 sacas, 70 sacas, grandes grupos já têm muito consolidado. Depende muito da região. 66 sacas de média seria uma média até razoável para boa, razoável de média para boa. Mas aí reduzir 10% significa muito, né? E eu achei interessante, até quero pontuar, que ontem mesmo eu recebi um boletim de uma empresa, que são essas empresas compradoras, falando de uma super safra de novo, ou seja, eles já querem boicotar os valores das vendas, já querem reduzir os preços. A gente fala muito de Trump aqui, trazendo informações, né? A gente até achava, né, José, que essa questão de briga entre os Estados Unidos e a China pudesse comprometer a rentabilidade brasileira de uma forma positiva, né? Que nós teríamos valores mais elevados da nossa soja, que não aconteceu. Agora a gente já vê o contrário, né? Que eles vêm com mais argumentos e especulações para derrubar o preço da soja, inclusive reafirmando um acordo que a falta desse acordo nunca trouxe rentabilidade para nós. E agora, dessa mesma forma, eles têm feito com a soja, dizendo que tem uma super safra, porque, igual o seu Bianco mesmo fala, é questão de oferta e demanda. Então, se a gente tem uma oferta muito grande, provavelmente abaixaria os preços. Então, eles já começam com as especulações, sendo que a gente já tem uma grande chance de redução. Seu Bianco, para finalizar esse assunto?
O comércio ele é leonino, né, doutora? O pessoal, os comerciantes, eles começam a dizer que vai ter uma super safra para quê? Para segurar preço, né? Vamos lembrar que o ano passado a gente teve uma safra muito boa, porque o tempo correu super bem, tanto para a produção como no momento da colheita, porque Mato Grosso é Mato Grosso. Às vezes o Mato Grosso se perde muito porque chove demais. Então, na época da colheita, você perde. O ano passado, graças a Deus, houve uma super safra em virtude de quê? Choveu certinho na época certa e não se perdeu na colheita. E agora já está se vendo, já tem um estresse nas plantas, então, em virtude disso, já vai ter uma redução e automaticamente esses 10% que o IMEA está projetando de menos produção, eu acredito até que será até mais, porque um ano como foi o ano passado, de alta produtividade, não vai ser fácil para nós conseguirmos mais anos aqui, mesmo que seja no Mato Grosso, sendo o Mato Grosso como que sempre tem essa chuva abençoada. Muito bem, já eu convido vocês de volta. Por enquanto, sigo por aqui. A Três Tentos anunciou uma base de distribuição em parceria com a Ipiranga, no estado de Mato Grosso. A Três Tentos, ela já tem, né, uma fábrica de biocombustível na cidade de Vera, no estado de Mato Grosso, uma usina de biodiesel, e o projeto, né, previsto aí com essa base em parceria com a Ipiranga, ele está previsto para entrar em operação em 2027 e é considerado pela companhia um movimento inédito de integração logística de mercado de combustíveis no Brasil e faz parte de estratégia de expansão no Centro-Oeste e no corredor logístico Norte. Olha, números, segundo o documento, a estrutura ocupará 30 mil metros quadrados e foi planejada para unir em um mesmo complexo a produção e a distribuição de combustível na região, que hoje é a maior produtora de grãos do país. Convido agora os colegas, nossos analistas, a retornarem, seu Bianco e Daiane. Seu Bianco, a gente está falando de investimento, mais uma vez geração de emprego, mas acima de tudo também é algo que seria inédito também aí para o estado de Mato Grosso e a valorização do estado como um todo, para garantir mais aproveitamento das nossas safras. É isso? É bem isso, Jossan. Que bom que temos esses investimentos, essas ideias fantásticas de se ampliar, né? O importante também é a gente saber o que é a Três Tentos, essa empresa, o que é que ela faz. Ela é uma indústria já que tem uma usina de biodiesel bem no coração do Mato Grosso, entre as cidades de Sorriso e Sinop, que ali está localizado no município de Vera. Então, ele já tem essa usina de biodiesel e eles, além da usina de biodiesel, agora querem expandir em parceria com a Ipiranga, né? Para que se faça uma base, uma centralizadora, para que se revenda isso, principalmente para produtores rurais. Excelente ideia, por quê? Porque você evita um transporte de levar produto daqui, trazer de lá o próprio produto, e aí, dessa maneira, você economiza, sai um pouquinho mais barato para o produtor e para o consumidor final. A Três Tentos também é uma empresa, já o nome, né? O nome dela é Três Tentos, que sinaliza que os Gaudérios do Rio Grande, né? Em virtude do próprio laço, né? De Três Tentos. Eles nasceram no Rio Grande do Sul, se constituíram lá, eles têm no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso. Isso é muito bom, é uma expansão, é um grupo familiar, né? Isso é espetáculo. Além dessas operações, eles são revendas de produtos, eles são também distribuidor de fertilizantes, exportadora, são produtores de sementes, é um grupo muito forte, e é muito bom a gente ver isso, porque automaticamente vai ter alguém que produza um pouco mais e que baixe custos, e isso servirá de bom grado, tanto para produtor como para consumidor. Os números são interessantes. A capacidade de movimentação deve ser de 360 milhões
de litros por ano, com armazenagem inicial de até 3 milhões de litros em tanques. Vale lembrar também que a usina Envera, ela atua desde 2023, está em expansão aí, são números interessantes, Daiane. São números interessantes e que trazem desenvolvimento para a região, né, Jussan? A gente sabe que um dos maiores custos hoje que nós temos é a logística. A logística nossa ainda é muito deficitária, né? Só o transporte rodoviário, ele acaba ficando muito defasado para a quantidade que a gente precisa, né, escoar. E isso acaba trazendo números que ficam maiores e desinteressantes. E o que acontece? O nosso estado, ele quase não era industrializado, né? A gente via que tinha que trazer muitas coisas de fora. Agora, trazendo para perto, eu acho que a nossa competitividade, ela acaba ficando muito maior. Porque a gente sabe que a gente está aqui no meio do Brasil, no coração do Brasil, Mato Grosso. Temos muitas áreas, mas temos uma dificuldade muito grande em logística. Estamos longe dos portos, não temos logística de estradas que poderíamos ter, né? E a gente acaba ficando até em desvantagem com outros estados, outros produtores com relação a isso, porque o custo para a gente trazer, muitas vezes, os produtos para plantar aqui no Mato Grosso é mais caro, e na hora de vender a gente vende mais barato, porque daí eles também calculam o frete até o porto. Então, dessa mesma forma, a industrialização aqui no estado, trazendo para perto dos produtores, é uma vantagem incrível, porque coloca a gente mais em pé de igualdade com outros produtores e também consegue trazer um pouco mais de rentabilidade. Estamos na torcida pela continuidade da industrialização, dos investimentos no estado. Seu Bianco. Eu só queria acrescentar que eu sempre fui um grande crítico sobre logística, né? Os grandes problemas que nós temos de logística. Porém, veja como a população mato-grossense está sendo muito capacitada e muito inteligente. Já que temos todos esses problemas de transporte, estamos industrializando agora quase, não digo que quase tudo, mas uma boa parte. Essa grande despesa que nós temos de logística está nos forçando a fazer com que nós industrializamos o estado de Mato Grosso. Isso é muito bonito de você ver. Às vezes a gente fala muito que a gente simplesmente você resolve um problema quando o calo aperta, quando o sapato aperta seu calo. Então estamos vendo, né, que com grandes problemas e inteligentemente e com muitos empreendedores em nosso estado, estamos transformando milho em etanol, estamos transformando soja em biodiesel, alimento para os animais, indústrias, grandes indústrias vindo para o nosso estado. Isso são só notícias fantásticas. Isso gera menos dependência externa também, né? É a emancipação do estado, de maneira geral, garantindo um pouco mais de independência para si mesmo. Seguimos o nosso programa, daqui a pouco eu converso com vocês de novo, hein? Eu chamo vocês já, que a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial de hoje. No próximo bloco a gente fala sobre o acordo, finalmente aconteceu, entre Estados Unidos e China, e entre os assuntos acordados, soja, terras raras e as temidas tarifas. O Trump falou que eles chegaram a um acordo sobre quase tudo. O que será? Para mim já era tudo. O que será esse quase tudo? Quero ouvir a opinião dos nossos analistas. E ainda hoje a gente fala da pecuária brasileira como um modelo sustentável. O intervalo é rápido, a gente já volta. Agrodebate de volta nesta quinta-feira, dia 30 de outubro, para falar sobre acordo entre Estados Unidos e China, né? Aconteceu, por mais que não teve aí, de fato, uma assinatura, por enquanto só no fio do bigode, a conversa entre os dois, e eu acho que, inclusive, esse é o ponto-chave desse acordo aí. Foi conversado nesse acordo dos dois presidentes que se reuniram aí, o presidente americano e o presidente chinês, na manhã dessa quinta-feira, né? E Donald Trump
já afirmou que, inclusive, vem compras, volta à regularização das compras dos Estados Unidos, da soja americana, né? Os Estados Unidos já falou de algo em torno aí de 12 milhões de sacas, 12 milhões de toneladas de soja, 12 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos até agosto de 2026, né, que a China vai comprar esses 12 milhões, mas quando a gente para analisar, né, anteriormente, parece que está um número muito parecido com o que já era negociado, não tem nada além do que já acontecia antes das tarifas. E aí eu quero convidar então o seu Bianco e a Daiane para voltarem por aqui, porque, meus amigos, o Trump falou algo de quase tudo, né? Um acordo sobre quase tudo, mas os principais pontos-chave, eu acho que eram esses, né? Soja, terras raras, tarifas, as tarifas, inclusive, aí uma redução de 10%, de 57% para 47%, as tarifas, né, gerais sobre produtos chineses que entram nos Estados Unidos, exportação de terras raras, soja, a compra aí desses 12 milhões de toneladas de soja, o que parece que volta ao normal. Parece que é só uma regularização, seu Bianco, do que acontecia antes da guerra tarifária. E Trump parece que sai perdendo nessa, porque o que ele ganhou no final das contas? Eu acho que ele está ganhando muita crítica e pouco resultado. Vamos recapitular. O que acontecia no mercado internacional lá no Natal do ano passado? A China fabricando bastante produto e com isso as pessoas da China trabalhando e ganhando um dinheiro. Eles precisavam o quê? Comprar soja brasileira, comprar soja dos norte-americanos, para quê? Para alimentar seus animais e assim dar o ciclo alimentar. Trump tomou posse, começou taxação, porque a China está entrando com muito celular aqui nos Estados Unidos e não vamos aceitar o celular, vamos taxar o celular. Tá bom, achando que não haveria uma contrapartida. A China disse, tá bom, mas para vocês fabricarem avião de vocês precisam de matéria-prima que é das nossas terras raras. Então, eu não vou mais fornecer, não vou mais vender para vocês isso também, e daí vocês também padecem. Aí os Estados Unidos disseram, bom, os navios de vocês, nós vamos taxar os navios de vocês, vamos cobrar um imposto para vocês virem aqui. Aí a China disse, então nós não vamos mais comprar soja de vocês. Foi armada toda essa confusão, que eu acho que no começo do ano que vem, vai voltar tudo a estaca zero, igual você mesmo disse bem agora, voltar tudo à normalidade, vamos comprar, tanto brasileiros como norte-americanos, vamos comprar produto chinês, por quê? Porque eles têm qualidade. Eles precisam comprar soja brasileira e norte-americana, por quê? Por causa da segurança alimentar. E tudo vai seguir como era no final do ano passado, sem muita mudança. Apenas então, somente, foi criada uma grande confusão no ano inteiro, que só deu conversa, barulho e prejuízos, né? Porque teve muita gente que teve muito prejuízo com esse tarifário. E, infelizmente, por causa de uma ideia de um presidente dos Estados Unidos, que talvez pensando ele em dominar o mundo, ou simplesmente pensando que os Estados Unidos eram somente eles e que eles mandam tudo no mercado. E hoje o mercado mundial não está para principiantes. Tem muita gente, o povo chinês é muito inteligente e muito negociador. O senhor acha que ele perde credibilidade com isso, com essa guerra que não rendeu para ele? Muito, perdeu muito. Perdeu com o eleitorado dele que teve muito prejuízo, teve muita gente que, entre aspas, quebrou, foi à falência ou teve muito prejuízo, e perdeu no mundo inteiro, porque ele diz, os discursos deles, sempre tem esses políticos, eles fazem discurso político. Eles nunca, entre aspas, eles nunca dizem que perderam, nunca admitem que perderam. Mas quando uma nação tem um prejuízo do tamanho que os Estados Unidos tiveram,
E os outros países também, porque teve muito prejuízo no mundo inteiro. Ontem mesmo, ou ontem, a gente comentou que a industrialização brasileira está caindo e caindo muito. Por que está caindo? Porque os industriais estão com medo de produzir e não tem para quem vender. E por que tem esse medo? Em virtude justamente desses tarifaços. Daiane, nossa analista de negócios, a gente acabou de passar no começo do programa, você falou inclusive, né? A gente acabou de viver isso, esperava mudança de preços, não viu muita coisa, então no final das contas o que a gente pode esperar é nada? Jussara, exatamente isso que a gente vê, que o mercado muitas vezes se aproveita dessas notícias, né? E a gente que achou que deveria se aproveitar de forma positiva, não tivemos proveito, né? Muito pelo contrário, agora eles podem usar o acordo ainda para dizer, não, mas agora eles estão comprando a soja dos Estados Unidos, então vai sobrar a soja brasileira. E aquela velha história, né? E uma coisa que o seu Bianco falou, que era algo que eu estava pensando, é que veio todo esse tarifaço, tiveram inúmeras repercussões, falas, né, preocupações, comentários, mas no fim das contas não serviu de nada. Exatamente isso. Eles ainda vão ter que voltar atrás. A gente vê que o Trump ele não admite realmente que estava errado e ele continua com essa postura dele firme, só que realmente sem credibilidade, né? Porque a gente tem que medir as consequências dos atos. Porque a gente, como produtor, fica imaginando os produtores norte-americanos que estão com o estoque lá desde a última safra guardado. Imagine a situação deles. Um produtor que está lá com a sua safra guardada certamente não está apoiando mais o Trump, ou está bem receoso com ele, né? Porque, afinal de contas, quando falta dinheiro no bolso, a gente tem que achar uma forma de se virar, né, Jussan? E então, se a gente teve problemas nem parecidos aqui no Brasil, imagine nos Estados Unidos, né? Que a gente achou que com certeza a falta de acordo deles traria um benefício monetário para a gente, melhores preços, né, condições melhores, o que não aconteceu também. Então, todo mundo saiu numa pior no fim das contas. Brasil não saiu prejudicado, mas também não ganhou nada. Agora, o nosso receio é que possa perder com um novo acordo. Seu Bianco, eu fiquei curioso porque no site da CNN Money deu bastante destaque para a fala do presidente americano que o acordo foi sobre quase tudo. E aí eu fiquei pensando, o que é que faltou? Porque parece que o que faltou aí foi de fato a assinatura de algo, apesar de que para Trump também, um documento também ele pode rasgar e falar, deixa para lá. Mas o que faltou, será que foi isso? Tem algo mais a ser tratado? Ou será que Trump ainda tem uma carta na manga, talvez, aí, por isso que foi um quase tudo, na sua opinião? Joção, acho que só faltou assinatura. O quase tudo é vírgula, para se deixar alguma coisa assim, um espaço. Vocês não trataram de determinada a polêmica. Só a vírgula. Conforme a Daiane falou também, o Trump saiu perdendo e perdendo muito. Tanto é que ontem a gente comentou aqui que ele perdeu no Congresso 5 senadores dele, né, a votação do Senado para que caísse essas tarifas no Congresso dele lá, ele perdeu. E teve 5 que eram partidários dele que votaram contra. Então, você veja bem, ele está perdendo até politicamente, perdendo espaço politicamente. E, além disso, ainda ele tem lá o STF deles, que pode ainda julgar e que também ele pode perder. Então, ele está sentindo e está vendo que a maré não está muito boa para o lado dele. Ele, argumentando, que nem você disse, ele simplesmente vai dizer que está faltando quase tudo que a gente acertou. Simplesmente para ter uma válvula de escape. Daiane. E olhando essas falas do Trump, né, quase tudo,
e uma super quantidade, ele gosta assim de enfatizar muito, em trazer grandeza para as coisas, né? E às vezes nem foi isso que aconteceu. Então também não dá para valorizar tanto de soja, principalmente, né? A gente não sabe se vai aumentar a quantidade ou não. Eu acredito que não, porque a quantidade vai ser praticamente a mesma, pelo que a gente ouviu falar, mas as falas dele é sempre engrandecendo, enaltecendo as coisas, né? Então ele quer que tenha uma repercussão como das outras vezes teve, né? Afinal de contas, ele é um líder mundial e as falas dele acabam repercutindo em certas condições. Aqui no Brasil, se ele chega a falar que vai vender uma grande quantidade de soja, aumentar a quantidade de soja, o que pode acontecer para a gente é diminuir o valor da nossa soja, né? Então, a gente tem que ficar também um pouco atento com essas falas dele, que nem sempre ele dá uma valorizada sempre, né? Essa questão das terras raras, eu achei interessante que até o seu Bianco mencionou, e eu fui até verificar o que é. São terras que possuem os 17 elementos, né? Elas são utilizadas na fabricação de superímãs, de equipamento eletrônico e até equipamentos de defesa, né? Como armamentos. A China detém 70%, né? Quase majoritariamente o mercado dessas terras exploradas, né? Então, a China tem muito interesse, os Estados Unidos também, mas no final das contas vai mostrando aí o quanto cada um pode. Trump até falou de Xi Jinping, da sua postura dura, então eu acho que ele tentou bater de frente, os dois sendo durões, e no final das contas venceu quem tem mais cacife, né? Quem tem mais aí, ó, mais poder, o dinheiro nem tanto, né? Mais poder, a China com a sua população e tudo mais. Então, Trump, inclusive, perde credibilidade com seu eleitorado, no mundo afora, e eu acho que no fechamento disso tudo também me leva a entender que a gente deve falar até menos dele por aqui, porque a gente percebeu, no final das contas, que isso aí é só falácia, né? Tudo fala, diz que me disse, no final das contas, volta tudo ao normal. Isso aí, olha só o impacto do Trump até aqui no Brasil, viu? Meus amigos, mais um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta a falar com vocês. No próximo bloco a gente fala da pecuária brasileira, que é exemplo, modelo de sustentabilidade, mas cobra equilíbrio no plano clima, que pede demais, muitas vezes não dando conta para o produtor aí resolver tudo que é exigido. E além do mais, o Brasil lança a iniciativa global para a recuperação de áreas degradadas durante a COP30. Vamos falar sobre esse projeto que é bacana. O intervalo é rápido, voltamos já. O Agrodebate dessa quinta-feira, dia 30 de outubro, está de volta. A partir de agora falamos de números de sustentabilidade, já que o assunto agora é pecuária, mas não somente ela, a agricultura também, e aí no termo, né, que junta os dois, então a agropecuária brasileira, ela tem passado por muita transformação, se alinha às exigências globais, de sustentabilidade, preservação ambiental. E agora o foco das discussões é o Plano Clima, que, segundo as autoridades do setor, pode trazer tanto oportunidades quanto desafios. Essa fala é mais direcionada, veio da pecuária brasileira. E durante o Congresso Mundial da Carne, que aconteceu essa semana no estado de Mato Grosso, entre os dias 28 e 30, e nós falamos sobre isso por aqui, o Brasil reforçou o seu protagonismo na produção de carne sustentável, com tecnologia, produtividade e preservação ambiental. E lembrando que esse evento ele reuniu produtores de vários locais do mundo, das cadeias de proteína animal, serviu como palco para discutir práticas.
E o Plano Clima, ele foi formulado sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente e de Mudança Climática, e ele prevê metas de redução de emissões para o setor agropecuário. As emissões líquidas atuais da agricultura e pecuária estão estimadas em 1.393 MTCO2, e sendo 42% atribuídas a atividades agropecuárias propriamente ditas e 53,8% ao desmatamento em áreas de produção. O plano aponta uma redução de cerca de 36% até 2030 e entre 50% e 54% até 2035. Seu Bianco e Daiane Kirnev voltam aqui para a nossa bancada digital para a gente falar sobre isso. Eu começo com a Daiane, que está mais dentro das áreas produtivas, né, Daiane? Você de uma família produtora. De maneira geral, a agropecuária ela tem feito bastante. A gente tem discutido muito sobre preservação. O Brasil, a gente sabe, preserva mais de 60% do seu território com vegetação nativa. Então, a gente tem assim, números inalcançáveis para outros países, e aí a cobrança ela vem em cima da gente. O Brasil está fazendo o dever de casa e o país está cobrando talvez um pouco demais. Exatamente, José. É como aquele filho bom que a gente que já faz as tarefas de casa, aí você vai colocar mais tarefa, né, para que ele sempre faça a tarefa dos outros irmãos que não fazem nada. É essa minha visão aqui com o Brasil e como agricultura ou agropecuária. E a agropecuária ela está no mesmo desafio da agricultura, né? Eu vejo que eles estão também tendo uma dificuldade de exigências que extrapolam os limites da legalidade, muitas vezes. A pecuária no Brasil, a gente sabe que ela tem sido cada vez mais sustentável e ela tem tido muitas demandas. Aí o que acontece? O Plano Clima é um deles, porque eles vêm com uma exigência muito grande que às vezes não é sustentável. O que é sustentável? É você ter uma economia e também ter uma rentabilidade, né? Você fazer aquela produção de uma forma que seja viável também o negócio. E muitas vezes eles extrapolam, fazendo cobrança, por exemplo, de abertura de áreas ilegais. O pecuarista que vende regular, ele não tem abertura de área ilegal, senão ela já estaria embargada. Quando uma área é embargada, você não consegue produzir nem gado, porque eles alegam, se você tiver uma área embargada, que o gado, por exemplo, ele desloca de um lado para o outro. Então, não poderia naquela área criar nem gado. E a gente já vê que tem outras exigências, como rastreio, diminuição de emissão de gases. Então, assim, eles exigem tanto que está ficando quase impossível, né, para o pecuarista também. E sendo que não são eles que estão fazendo aberturas ilegais. Então, eles estão pagando uma conta, fazendo uma tarefa que não é deles. Simplesmente isso. E hoje, o que os pecuaristas querem? Eles querem que não venham só desafios, mas oportunidades de negócio. Como melhorar essa produção com rentabilidade, como oportunidade também, né? Porque a gente está cansado também de receber só tarefa de casa e nunca receber notas a mais por isso. Então a gente vê que é como se fosse um pai ingrato, né? Dá aquela tarefa e fala assim, não fez mais do que sua obrigação. Aí no outro dia ele dá 3 tarefas, não fez mais do que sua obrigação. Poxa vida, você nunca tem um reconhecimento, nunca tem uma rentabilidade por isso, nunca vai receber uma mesada por isso. Então os pecuaristas estão assim, eles não querem mais só desafio, mas eles querem oportunidade de um futuro sustentável também, trazer algo que seja sustentável. Se eles querem metas, que eles tragam também oportunidades, né? Porque fazer os outros cumprir as coisas que alguns não cumprem é muito fácil, né? Vamos colocar, esses aqui não querem cumprir, esses aqui querem. Vamos aumentar a carga dos que querem, né? É mais ou menos isso que a gente tem visto. E a gente tem que ver também que oportunidades
têm que ser planejadas, né? Precisam ser estudadas. A Embrapa mesmo, ela trouxe alguns dados que eu fiquei até interessada, né? Que muitas vezes a gente é cobrado, né, para diminuição de gases de efeito estufa, e a Embrapa trouxe a informação de que o próprio pasto, ele sequestra carbono. Ou seja, eles já estão fazendo a função deles só de plantar o pasto, ali já estão sendo sustentáveis, já estão reduzindo, né, a quantidade de emissão de carbono do solo. Então, eles já estão cumprindo muitas vezes o papel, né, que está sendo exigido, mas eles não sabiam comprovar. E agora, com esses novos estudos, já está sendo revertida essa questão de que o gado polui. Eles falam muito essas coisas, né? E muitas vezes eles não estudam que o pasto também retira o carbono da atmosfera. Então, se a gente for ver, a gente tem um super equilíbrio aí na agropecuária, e é isso que eles querem demonstrar também, e que é necessário, né? A gente não pode ser só cobrado, mas a gente tem que ter oportunidades também. Já vou passar a fala para o seu Bianco, mas queria complementar o que a Daiane disse, falou sobre monitoramento, né, e inclusive emissões, né, de gases do efeito estufa. No Mato Grosso foi lançado o programa Passaporte Verde, também isso serve de informação para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, para o nosso internauta aí, que esse programa Passaporte Verde, que é coordenado pelo IMAC, o Instituto Mato Grossense da Carne, que objetiva monitorar desde o nascimento até o abate os animais da cadeia produtiva bovina, bobalina, com critérios de rastreabilidade e socioambientais. Tem também programa do governo federal, que lançou a ferramenta ABC+, Calc, para quantificar emissões evitadas de gases de efeito estufa em cadeias de produção animal, como suínos, aves, bovinos, que é uma ferramenta em parceria com o Ministério, o MAPA, né, o Ministério da Agricultura e Pecuária, e outras instituições reforçando o papel técnico da agropecuária. E aí o setor, seu Bianco, o agropecuário, alerta que essas novas versões do Plano Clima, elas precisam ser mais realistas, transparentes e, acima de tudo, justas. A preocupação central é que as emissões provenientes do desmatamento ilegal não sejam atribuídas de forma equivocada e desproporcional a quem já adota práticas sustentáveis e cumpre a lei. Jossa, você falou de desmatamento ilegal. Não existe mais desmatamento nem ilegal no Mato Grosso, principalmente. Por quê? Porque existe um controle muito bom do governo do estado, muitas coisas. Se der início a um desmate ilegal em qualquer lugar dentro do Mato Grosso, no mesmo dia os órgãos ambientais estão lá e já param com tudo. Então isso é simplesmente conversa para boi dormir. Não existe mais desmatamento ilegal no Mato Grosso porque os órgãos são super eficientes, muito monitorados. Quanto ao rastreamento que tu fala, qualquer tanto hoje dentro do Mato Grosso nós temos, tanto para boi, para frango, para suíno, para qualquer um dessas atividades agrícolas, a rastreabilidade. Tanto isso que o mundo inteiro ou qualquer um poderá monitorar e saber de onde que veio aquela carne que hoje ela está adquirindo. Então, o Mato Grosso hoje prova ao mundo que estamos fazendo a coisa muito bem feita, conforme a doutora falou também, de sustentabilidade. Será que existe a viabilidade financeira se você começar a ter muitos custos elevados em cima para você produzir todo e qualquer tipo de carne? Qual é o grande problema que tem isso? É o consumidor final, Jossa. Será que a gente aguenta a pagar um quilo de carne R$ 150? A tal da sustentabilidade é bom por causa disso. Será que cabe em nosso bolso isso? Então nós temos que ver essa condição. E a pecuária matogrossense está fazendo o dever de casa muito bem feito. Conforme a Daiane falou, que nós somos um aluno, a pecuária está fazendo seu dever de casa e cumprindo e fazendo sua tarefa muito bem feita. O que é que nós temos por trás?
temos inúmeros outros países copiando nós, não fazendo o dever de casa, simplesmente igual aquele aluno que fica atrás do aluno que compete, que faz certinho, só tirando bola, só estão colando do nosso pecuarista. Nunca colei. Vamos lá falar vamos para o nosso último assunto de hoje. Tá bom. O Brasil lançará uma iniciativa global para a recuperação de áreas degradadas. Esse lançamento deve acontecer durante a COP30, mais uma ação brasileira que mostra que aquele medo, seu Bianco, lembra? Começo do ano, COP30 no Brasil, que medo, seu Bianco tinha um medo danado. Eu acho que o Brasil está fazendo a lição de casa, a gente vem noticiando nos últimos dias e são cada vez medidas que mostram que a gente está indo no caminho certo. Um deles é o programa RAIZ, ele é a abreviação em inglês, mas é um programa resiliente, enfim, daqui a pouquinho eu acho o nome em português aqui para falar, mas é a abreviação do inglês. E essa iniciativa ela é voltada para mobilizar recursos e compartilhar tecnologia entre todos os países do planeta, em todas as regiões, para recuperar áreas degradadas, né? Que as áreas degradadas são aquelas que perderam, né, a sua capacidade natural de sustentar a vegetação, a fauna, os ciclos ecológicos, né? Então, essa iniciativa ela é muito boa, porque ela não está mostrando... eu achei muito inteligente, seu Bianco, porque ela não está trazendo somente para o Brasil. Eu acho que é um chamariz para o mundo inteiro, falando, vamos todos juntos em prol dessa causa. O Brasil não está mais batendo no peito e falando, isso aqui é um problema meu. Ele está jogando para todos os outros, porque no final das contas é isso. Porque na hora de cobrar e apontar dedo, todo mundo aponta para o Brasil, seu Bianco. Todo mundo culpa o Brasil e o Brasil é o que mais preserva e o que é mais... quem mais faz o trabalho mais bem feito dentro de casa. Tanto é, Jossan, que a população brasileira está fazendo chamadinhas bem inteligentes. Ontem a gente comentou sobre aquele boletão, né, que está saindo no Brasil. É um boleto aí de um código de barras e tudo, que o mundo deve ao Brasil 1,6 trilhão de reais em virtude da preservação e da captação que nós já tivemos desses gases do CO2. Então, o mundo deve para nós uma fortuna. Então, nós não devemos deixar chegar na COP30 e o pessoal simplesmente criticar o Brasil. Nós estamos mostrando que nós fizemos o serviço bem certo e que isso eles também têm que fazer. Aliás, vou passar para a Daiane primeiro, daqui a pouquinho eu falo. Vai lá, Daiane. Isso que o seu Bianco trouxe é uma informação, assim, bem interessante. E, assim, eu já sei que tem muitos programas no Banco Mundial que financiam projetos aqui no Brasil. Mas você sabe o que acontece? Que quem recebe esse dinheiro não é aquelas pessoas que estão preservando, e sim alguns órgãos, algumas ONGs. Eles não estão sendo destinados no local certo, né? Então, é muita campanha aí sobre sustentabilidade, mas quem realmente é sustentável não é quem está recebendo mérito. É igual o senhor falou sobre aquele aluno que cola, né? Ele está recebendo um ponto da tarefa, mas ele não faz a tarefa, ele só cola a tarefa do colega. E é isso que está acontecendo. Então, muitas pessoas têm se aproveitado desse discurso, né? Muitas vezes para ganhar dinheiro. E quase sempre é. Quando a gente vê essas narrativas que são falácias, né, que não são reais e que se repetem sempre da mesma forma, sem trazer argumentos científicos, sem trazer junto uma conjuntura que seja real, a gente sabe que eles têm algum interesse por trás. Muitas vezes financiados, ou outras vezes com algum cunho pessoal e sempre de interesse monetário no fim das contas. Mas a gente vê que essa questão de COP era algo que também me impactava, porque assim,
A única coisa que eles traziam era um dever de casa para o Brasil. E traziam mais contas, né? E essas contas estavam ficando altíssimas e impossíveis. Então, agora quando a gente vê falando, né, sobre recuperação de áreas degradadas, isso traz até um alívio, porque são áreas que muitas vezes não são utilizadas, estão ali sem condições de uso, né? E ainda podem ser exploradas sem uma nova abertura, né? Isso é uma coisa até interessante e necessária para que a gente tenha uma expansão de produtividade nessas áreas também. Inclusive, a ONU aponta que são aproximadamente 2 bilhões de hectares de terras que estão degradadas no planeta, afetando diretamente 3 bilhões e 200 milhões de pessoas. Ou seja, quase metade da população mundial. A gente está falando de números muito altos que a gente poderia produzir, garantir mais sustentabilidade aí. São busca por medidas, no final das contas, é claro que todo mundo quer ganhar financeiramente com isso, mas que se a gente for analisar, é em busca de uma segurança alimentar, é em busca de a continuidade da vida do planeta, né? E segundo a FAO, cerca de 10 milhões de hectares de florestas são desmatados por ano, e dados do Global Forest Watch mostram que a perda de florestas tropicais primárias atingiu aproximadamente 6,7 milhões de hectares no último ano, e aí o Brasil quer levar isso na COP30, os olhos estarão voltados para o Brasil, e assim a gente deve fazer para que todos paguem por essa conta, não só o Brasil. E a tradução para a raiz, que está em inglês, Resilient Agriculture Investment for Net Zero Land Degradation, é investimento em agricultura resiliente para a degradação nula do solo. Acho que é isso, se alguém quiser complementar, mas o nosso tempo também já acabou, seriam 30 segundinhos, ou é despedida. Seu Bianco. Me diz, só acrescentar que tem muita gente indo na carona ambiental do Brasil, aí tem muitos países, né? Jossan, muito obrigado pela companhia, doutor Daiane, que bom te ver de volta, e a todos que nos assistiram, muito obrigado pela companhia, e até amanhã. Daiane viajou bastante nesses últimos dias e trouxe muito conhecimento para a gente. Obrigado, Daiane. Obrigada, Jossan. Muito obrigada, Bianco. Prometo que vou ficar um pouquinho mais aqui por enquanto. Já. Um beijo para a Lavínia, um beijo para o Pietro e um beijo para vocês, telespectadores. Valeu, sua presença faz a diferença. Obrigado. Obrigado a vocês dois. Amanhã estamos de volta com mais. Obrigado a você, telespectador, ouvinte, internauta. Amanhã tem mais. Boa noite e até lá. Tchau.